Na minha concepção, não existe forma revolucionária de fazer família. Ponto. Por quê? Quando dizem pra gente, o movimento LGBT quer acabar com a família, o movimento LGBT é um movimento promíscuo, que defende o sexo desregrado, a gente entrou numa lombra dos 90 para cá de se colocar numa posição defensiva, de dizer, não, a gente não quer destruir a família nenhuma, não. A gente só quer amar. Né? Ou não, a gente não tem nada a ver com promiscuidade, não. A gente até casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família. E isso é de um retrocesso político violento, que violenta inclusive a história de constituição do movimento LGBT na América Latina. Violenta a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina. Então cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Porque vocês querem destruir a família. Sim. Queremos. Não é? E se a gente não quer, não vai ser ameaça. E se a gente não é capaz de perceber isso, a direita faz questão de corrigir nossa burrice, porque eles falam isso pra gente. Essa retórica da direita é a direita dizendo: vocês só são ameaça se quiserem mexer na família. Vocês só são ameaça se quiserem desregrar o sexo. Se quiserem desnormatizar o desejo. Vocês só são ameaça se mexem nisso daqui. E a gente vai dizer o quê? Então a gente não quer ser ameaça? Não, se a gente quiser ser ameaça, está todo o caminho traçado. É ali que a gente vai mexer. Ou somos omissos, ou vamos correr o risco de ser presos. E aí? O que a gente vai fazer? Meu irmão, eu estou vendo o nosso povo omisso. Pastores, líderes, denominações, nos seus escritóriozinhos, achando que não vai chegar o dia, e vai chegar. Não é medo, irmãos, que eu estou passando, mas é o que está. Se olhar para o nosso país, implantou-se a cultura do medo. Você fala, você é preso. Isso, né, usando expressões aí fora. Então nós temos que orar muito e nós temos que ter coragem, né? Como
disse a irmã Estela: se pereci, pereci. Isso é verdade, pastor. Isso aqui, não só esse, mas vários vídeos desses estão abertos na internet. Mas se você falar que quer destruir o casamento, que não é de acordo com o posicionamento bíblico, é preso. Nós aqui colocamos a democracia em colapso. Bom, eu não conheço esse homem que está falando aí, mas pelo que ele já falou, reprovado. Da minha parte, reprovado, de Deus também. Romanos capítulo 1 fala claramente aqui, ó, pelo que Deus os abandonou as paixões vergonhosas, até as suas mulheres mudaram as suas relações sexuais contrário à natureza. Semelhantemente, também os homens deixaram a relação sexuais com as mulheres, inflamarem sua sensualidade uns para os outros, homem com homem. E a palavra de Deus diz lá no Velho Testamento, está lá no Velho, está aqui no Novo. Maldito é o homem que se deita com o homem como se ele fosse mulher. E maldita é a mulher que se deita com uma mulher como se ela fosse homem. Então, eu nem quero ouvir tudo que ele vai falar. Eu sei que está incluído nesse versículo aqui. Nesse capítulo de Romanos, capítulo 1. Então, é vergonhoso diante de Deus. Não adianta ele falar que vai... Não sei o que ele vai falar mais, mas já deu para entender que ele quer viver uma vida do jeito que ele quer. E a Bíblia está dizendo aqui. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, é perfeita. A palavra do homem vai perecer, mas a de Deus vai permanecer. Bom dia a todos. É importante a gente entender, e para distinguir bem, o seguinte: é pauta de esquerda. A gente vai entrar na política. Isso daí é uma pauta de esquerda, de ataque à família, de apoio ao aborto, e sempre a esquerda vai falar em democracia. China, democracia. Venezuela, não, os ataques à democracia. Então, eles vão falar de democracia como uma coisa maravilhosa, que eles têm a democracia e todo mundo é contra a democracia, e assim eles vão prendendo, atacando e nos calando, que é o que você estava falando. A gente fala em família, homem, mulher, se a gente falar algo diferente, a gente está atacando. E eles falam a todo momento e não são atacados. Por quê? Eles têm o sistema, o judiciário, tudo, que já está todo mundo infiltrado ali, junto com a cúpula do crime, entendeu? Então, assim, é importante nós estarmos firmes no nosso posicionamento, passar para os mais jovens, porque, infelizmente, a gente tem que fazer um trabalho muito bem, porque a tendência é piorar. Eles estão ficando muito fortes nessa questão, e eles se organizaram. Isso aí é um congresso de estudantes, de várias pessoas. Eles estão se organizando há anos. Tá bom? É bem curtinho, Regis. Acima de toda a discussão social, porque não vai ter fim isso daí. Cada um vai inventar alguma coisa e tal. Mas, para mim, o teto disso é a genética, é a sexualidade que Deus fez, é o lado científico de tudo. Jamais um homem será mulher, jamais uma mulher será homem. Há uma lenda judaica de que os judeus esperam tanto o Messias, que eles esperam a implantação de óvulos nos homens para gerar um Jesus. Já está acontecendo isso. Jamais vai acontecer. Eu nunca serei a Wanda nunca será eu. Jamais. Então, o gosto humano não tem fim, mas o gosto de Deus tem fim.
de outras formas. Deus dá uma ordem. Ô, amado, obrigado, hein? Deus abençoe. Que maravilha. Então Deus dá uma ordem. Tanto é, que no versículo, vamos ver. Capítulo 7, versículo 3, Noé obedece à ordem de Deus. Capítulo 7, versículo 3. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cão e Jafé, e sua mulher, e as mulheres. Olha que coisa interessante. Aí eu fiquei pensando, o que será isso? O que significa isso? A arca é o símbolo da salvação. É o símbolo do resgate. É o caminho seguro que Deus dá. É assim que Deus faz na família. Deus muitas vezes dá a direção para o homem de Deus, o homem que busca a Deus. Essa é a direção para a segurança, para o caminho que Deus está querendo para a tua família. Para a salvação, esse é o caminho. Os filhos devem seguir o pai que tem a orientação de Deus. E a mãe vai na retaguarda. Fulano, segue teu pai. Beltrano, não se desvia, segue teu pai. Teu pai é maluco, mas sabe o que está fazendo, segue ele. Percebe que essa é uma configuração familiar. O pai... Isso nós vamos ver com Paulo, depois, mais para frente, vai ter uma aula sobre funções de cada um. Mas o pai recebe essa direção, os filhos devem seguir o pai, e a mãe vai na retaguarda, em apoio, a ajudadora do pai. Ela vai observando, segue, não se desvia, você vai cair, segue. Rumo à segurança que Deus dá. O pai precisa da mãe ali na retaguarda. A mãe precisa do pai ali na direção, ela está preocupada ali com os filhos. O pai tem que desbravar, com esforço, muitas vezes, físico, de trabalho, financeiro, seja lá o que for. Essa é a função do homem, desbravar o caminho, para que a família chegue na plena vontade de Deus. E ele precisa da mãe ali na retaguarda. Filho, não se desvie. Filho, segue teu pai. Beltrano, você vai cair aí, segue, volta, segue. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa bonita, olha Deus formando a família. E não é isso que falta nas famílias desregradas hoje? Um pai que não sabe para onde vai, um filho que faz o que quer, está perdido, a mãe que nem se importa se o filho desviou, se não desviou, se voltou, se não voltou. Não é isso o que acontece nas famílias do mundo, é exatamente isso. E o que acontece nas famílias que tem Deus como centro? Esse é o Senhor. Eu devo seguir o Senhor. E minha família tem que me seguir. Filho, segue-me. E a mãe na retaguarda. Olha que coisa brilhante Deus faz. Olha que coisa brilhante. E aí, para sair da arca, Gênesis capítulo 8, versículo 16. Veja o que Deus diz para Noé. Sai da arca. E contigo tua mulher. Ele mudou a ordem. Sai da arca, Noé, e contigo tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos. Agora eles estão seguros. Agora Deus tem um novo plano para a família. Deus tem uma nova visão para a família. Eles já estão seguros em Deus. Então Deus diz, vai Noé, você e tua mulher, lado a lado. Sai vocês dois. Contempla a nova terra. Contempla a nova missão. Contempla tudo isso que eu estou colocando diante de vocês. E aí teus filhos vão seguir vocês. Diante de situação nova, diante de desafios novos, Deus coloca os dois juntos, lado a lado. Por quê? A Dani falou sobre isso semana passada. O homem tem um jeito de enxergar as coisas muito peculiar. Mulher tem outra forma de enxergar as coisas muito peculiar. Então, quando saem os dois, Noé vai enxergar de um jeito, ela vai enxergar de outro jeito, e aí os dois juntos, juntando essa visão, eles vão ter então uma direção. Comunicação de Deus, capacitação de Deus. Dentro da família. E quanta gente nas igrejas, Deus, capacita meu pai. Só que
não conversa com a mulher, toma uma decisão. Não é isso que a Bíblia diz sobre submissão, isso vocês vão ver mais para frente. Não dá ouvidos ao que ela está dizendo. Ou vice-versa também. O marido está dando uma direção, a mulher está insistindo em outro. Não consegue somar. Sabe, muitas vezes Deus já respondeu. Está na tua mulher, está na tua esposa. Presta atenção no que ela está dizendo. Muitas vezes Deus já falou contigo, mulher, está no teu marido. Ele é doido, ele é maluco, ele é isso, ele é aquilo, imprevisível. Mas veja o que ele precisa. Ele precisa de uma retaguarda. Por isso que ele é louco, porque ele precisa de uma retaguarda. Capacitação dentro da família. Capacitação de Deus dentro da família. Comunicação de Deus dentro da família. Mas sabe, Noé não obedeceu Deus. Se a gente olhar ali no capítulo 8, versículo 18, saiu, pois, Noé, e ele repetiu a ordem de entrada. Capítulo 8, versículo 18. Saiu, pois, Noé com seus filhos, e atrás ele botou a sua mulher e a mulher de seus filhos. Veja, versículo 16, Deus diz uma coisa, versículo 18, Noé fez outra. Não sei se por arrogância, se por petulância, ou simplesmente por ignorância. Parece que tudo que termina com ânsia não presta, né? Ignorância, petulância ou arrogância, não sei, mas Noé, Deus diz, sai você e tua mulher, e contempla a nova terra, a nova missão que eu estou dando para vocês. Era assim que Deus queria. Sai você e tua mulher. Noé sai assim, fica aí. Deixa que eu vejo. Deixa que eu dou conta aqui. Não era esse o momento. Deus falou, sai você e tua mulher. Para que tivesse uma visão justa. Para que tivesse uma direção de Deus. E qual era a ordem de Deus? Capítulo 9, versículo 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. No versículo 7, Deus continua dizendo, mas sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra, multiplicai-vos nela. A ordem de Deus é que eles tomassem conta de onde quisessem, se espalhassem. Essa era a ordem de Deus. Tempos depois, em Gênesis capítulo 11, Gênesis capítulo 11, versículo 4, vai dizer assim, disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus, tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados pela terra. Completamente ao contrário do que Deus mandou. E eles procuram, você vê no versículo 2, que eles procuraram um lugar plano, porque tinham medo das águas. Então procuraram um lugar plano, falaram, vamos montar aqui, e aí surge a Torre de Babel. Porque estava completamente fora do plano de Deus. Aí eu fiquei pensando, será que significou Noé não ter obedecido a ordem de Deus, não ter saído da arca na ordem que Deus mandou? E aí eu não sei se você já percebeu, mas se você ler o capítulo 10 de Gênesis, mais o capítulo 11 de Gênesis, com uma calculadora do lado, porque tem muitos números nesses dois capítulos, você vai perceber que, pasmem, Noé estava na Torre de Babel. Noé morreu depois da Torre de Babel. Mas nem cita ele, lógico, ele já não fazia mais diferença. Nem fala dele, lógico, a opinião dele já não valia. Por quê? Porque lá atrás ele teve a direção de Deus, mas ele tomou decisões sozinho. Saiu ele sozinho da arca.
contemplou a terra sozinho e tomou decisões sozinho. Porque a Bíblia diz que a mulher dele, ele deixou lá atrás. Enquanto Deus diz, sai junto com ela, ele não saiu. Então, quando nós não estamos no plano de Deus, número 3, a família é uma forma de bênção de Deus. Quando nós não estamos no plano de Deus, não só a nossa família sofre, mas pessoas ao nosso redor. A sociedade, o mundo em que nós vivemos, o mundo pessoal de cada um, lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá com seus amigos, você deixa de ser referência, você deixa de ser um ponto de referência da palavra de Deus. Quando a tua família não vai bem, muita coisa ao teu redor não vai bem, porque Deus nos chama para... O plano de Deus para a família é que sejamos bênçãos entre a família, e essa família bênção a todos aqueles que estão ao seu redor. E aí nós vemos a consequência de não estar no plano de Deus. Vou pular umas coisas aqui. Está adiantado, mas não consegui voltar. Mas você vê que o plano de Deus é tão importante na visão do Senhor para a formação da família, que até Jesus nasceu numa família, viveu nossa família e fez parte dessa família. Em Mateus capítulo 1 tem uma coisa interessante também, que eu não tinha pensado muito sobre. Mateus capítulo 1, versículo 18, diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Olha, interessante. Por que Maria podia ter sido uma mãe solteira? Mas Deus quis construir, dar o exemplo da família aqui. O anjo poderia ter aparecido para José e dito para ele assim: ó, José, é o seguinte, velho. Ela vai ser tua esposa e está de boa. Segue o fluxo aí, porque o que está acontecendo com ela é a vontade de Deus. Certeza que ele ia obedecer. Mas não, veja que o anjo, o que me chamou a atenção, o anjo disse para ele assim, no final do versículo 21, ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus. Foi exigido de José que ele fosse o pai terreno. Foi exigido de José que ele cumprisse a sua obrigação de pai, ir lá e dar o nome para o filho. Não disse para ele: ó, Jesus vai nascer. Não, disse: eis que nascerá o Salvador, e lhe porás o nome de Jesus. Pai sendo pai. E Jesus se submeteu a isso. Jesus se submeteu à estrutura familiar criada por Deus. No capítulo 13 de Mateus, versículo 54, veja só. 13, Mateus 13, versículos 54 e 55. Chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Então todo mundo sabia da história de Jesus. Não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas. Então Jesus tinha uma história familiar e ele era reconhecido por essa história familiar. Jesus, sendo Jesus, não disse: ó, seguinte, quem manda aqui sou eu, pai e mãe, fica na tua aí, deixa que eu tomo a direção. Não, Jesus submeteu como filho.
Deus quis que Maria exercesse a sua missão terrena de mãe e José a sua missão terrena de pai. Não precisava disso, olha cá entre nós. Deus precisa disso? Gente, não precisava disso. Qualquer coisa que Deus fizesse, Deus podia tirar tudo isso daí. Jesus podia aparecer do nada. Ainda assim, sendo quem Ele é, estaríamos aqui. Mas Ele se submeteu a toda a estrutura familiar. Em Marcos capítulo 6, outra coisa bastante interessante, Marcos capítulo 6, versículo 2. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o, se maravilharam, dizendo: de onde vem essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Versículo 3. Não é este o carpinteiro? Ele aprendeu a profissão do pai. Ele conviveu com o pai terreno. Ele se submeteu ao ensinamento do pai terreno. Ele foi filho. Dentro da estrutura familiar que Deus criou. Deus não abriu mão da estrutura familiar desde o início. E Deus envia Jesus, e Jesus faz parte dessa estrutura. Imaginando Jesus aprendendo lá com José. Oh, não é assim, Jesus, eu te falei, é assim, ó. Estrutura familiar. E o que nós vemos nessa estrutura familiar? Abençoada. Mãe sendo mãe, pai sendo pai, filho sendo filho, com respeito, naqueles 3 itens que a gente viu passado ali. Se comunicando, se capacitando. José capacitou Jesus, profissionalmente falando. Sendo bênção e abençoando outras vidas. Esse é o plano de Deus. E Deus não abre mão dos seus planos. Aqui é outro vídeo que eu vou passar. Pode rodar? Vamos ver se... Acho que família é algo que se compõe internamente, primeiro. É muito mais um sentimento, a vontade, um desejo, do que propriamente um rótulo ou uma delimitação de quantos e quem. Para mim é a base de tudo. É exemplo. Para mim é de fato pilar mesmo. Ser pai não é só aquele cara que pega, bota no mundo. Chegar e botar no mundo é a coisa mais fácil que tem. Uma pessoa que acredite em você, que te apoie, independente de qualquer situação, de qualquer coisa, de qualquer condição. Toda a família nasce do amor, se alimenta de amor e tudo está baseado no amor. Foi aprovado hoje em uma comissão especial da Câmara o Estatuto da Família. Como núcleo formado a partir da união entre um homem e uma mulher. Quer dizer que eu, como avô, meus netos não são minha família, meu bisneto não é minha família. Então quem é a família deles? A nossa família, basicamente, somos nós dois. Que é criação, é educação, é amor. Se o artigo 5º da Constituição diz que a lei é igual para todos, independente de raça, gênero, religião, e se não existe impedimento no Código Civil para que 2 pessoas do mesmo sexo sejam consideradas uma entidade familiar, então negar esses direitos a mim seria uma violação dos meus princípios constitucionais. Olha isso daqui, sabe, assim, e outras milhões de famílias que tem por aí, mas como que isso daqui pode não ser uma família? O que leva uma pessoa a acreditar que pode definir o conceito de família do outro, né? O que se passa na casa do outro, no coração do outro, né? Acho que o amor não sabe, não entende de mais nada. Não tem instituições, de estatutos, nem de políticos, nem de dicionários, né? Acho que cada um sabe quem é a sua família. E acho que isso que importa. Eu sou padrasto deles, mas eles são minha família. Não sei o que seria de mim sem eles. Somos uma família. Não, somos de novo.
Vocês perceberam que esse vídeo completa a ideia do primeiro? Vocês perceberam a estratégia que se começa? Agora, eu como profissional de audiovisual, quero dizer para vocês que foram usadas diversas técnicas audiovisuais nesse vídeo. Qualquer adolescente que vê esse vídeo vai chorar e abraçar a causa. Correto? Tem diversas técnicas aqui, sem dizer claramente. Ele denigre a imagem de quem acredita na formação bíblica da família, pai, mãe e filhos. Né? Ele tem uma estratégia de trilha sonora que te remete a você ficar do lado. Né? Tem uma estratégia fotográfica que te leva a balançar o coração. Pô, é um avô, é os netos. Tem uma série de técnicas ali que eu vou te falar. Qualquer adolescente, qualquer jovem sem um fundamento bíblico em casa vai abraçar a causa. Agora, e ele encerra com uma pergunta que a Dani fez aqui na semana passada. Né? Ela comentou, ela disse, eu fico imaginando qual será a definição de família daqui para frente. Ela disse isso no domingo passado, e o vídeo encerra exatamente com isso. Vamos mudar a definição de família. Vamos mudar. Então, esse negócio de deixa do jeito que está para ver como é que fica, precisamos abrir nossos olhos para que a bênção de Deus esteja sobre os nossos filhos e netos e nas próximas gerações até que o Senhor volte. Você percebe a estratégia deles, né, de ir minando e de ir colocando as novas ideias, principalmente na juventude, nos jovens que estão vindo. De tudo que nós falamos até agora, vocês acham que tudo isso, todos esses pequenos exemplos que a Bíblia nos traz, todo esse detalhe de ação de Deus, ali com Noé, com a esposa, com os filhos, as consequências, em Jesus, conseguimos ver isso nesse tipo de base familiar? Não. Então é aquilo que eu falei lá no início. O plano de Deus para a família não pode ser frustrado, mas Satanás pode fazer as pessoas desistirem do plano de Deus. Nós precisamos ser referência do plano de Deus nas nossas famílias. Em Mateus capítulo 19, sim, senhor. Eu ia perguntar isso também, se alguém quisesse fazer um comentário, principalmente depois do vídeo. É que eu me empolgo, gente. Vocês me perdoam que eu me empolgo, eu gosto de... Eu sou envolvido com música desde que nasci, né? Quando a gente vai levantar voo no avião, e pela graça de Deus aconteceu algumas vezes, por exemplo, a Latam coloca uma música tão leve, tão gostosa como essa, para tirar o medo das pessoas. Mais forte do que as mensagens, para mim, foi a condução psicológica da música, que ela dá uma alegria nesse tema. Ela desmancha qualquer resistência, sabe? É forte. Eu trabalhei com psicoterapia, trabalhei com musicoterapia, trabalhei com muitas coisas de música. Eu fiz cursos sobre isso, vários cursos. E os loucos cantavam, dançavam, falavam coisas boas, não ficavam 5 minutos parados, mas com a música, eles ficavam 20, 25 minutos, os loucos, perdão, a maneira de falar, as pessoas dementes, não é certo falar dessa maneira, né? As pessoas que foram agredidas mentalmente, transformavam-se com músicas clássicas e tudo. Então, é um conjunto que você falou técnico aí, né? Exatamente. Bom dia. Então, fazendo 2 comparativos, né? É interessante a gente observar desde o primeiro vídeo como aquela turma se aprofunda no conhecimento deles, daquilo que eles querem passar como ideologia deles. E aí, eu acho que fica mais um questionamento para nós cristãos do que como eles estão conduzindo.
será que nós estamos nos aprofundando no conhecimento da palavra de Deus, para que quando o mundo venha confrontar os nossos filhos e a nós tenhamos a resposta que precisa ser dita com base no conhecimento? E no segundo vídeo, dá para a gente observar como sempre tem crianças, né? E dá para observar como eles não têm medo. Na verdade, eles querem cada vez mais ou adotar, ou 2 mães vão gerar, né? E a gente está vendo no meio cristão, inclusive, se a gente parar bem para pensar, o pessoal novo tem rejeitado filhos. E como o Regis falou, você falou de Noé, me chamou a atenção quando ele fala multiplicai-vos. E a gente está vivendo uma geração que, sem perceber, no meio cristão, a gente quer que nossos filhos, a nossa preocupação maior é qual é a formação, qual é a profissão, o que ele vai ser, mas a gente não está se preocupando em colocar para os nossos filhos a importância de ser família, de casar, de ter filhos. Inclusive, nós, às vezes, rejeitamos o que é a herança do Senhor. Nós casamos e falamos, não quero filho, porque o mundo está difícil, enquanto essa turma está aí, vamos adotar, vamos gerar 2 mães, vamos gerar 2 pais. Então, acho que fica mais um questionamento para nós cristãos, o que nós estamos fazendo para ir contra isso. É isso. Exatamente. E, pegando o gancho que você falou, eu vi uma reportagem essa semana, por acaso, do quanto está se crescendo, e isso foi uma coisa também que foi falado na aula passada, que o muçulmano procura ter inúmeros filhos, né? E na Europa, enquanto eles têm 6, 8 filhos, o europeu, quanto mais um filho, o que isso está influenciando? Não só a disseminação da fé deles, né, do islamismo, como isso está influenciando a mudança de leis. Na Europa existem leis sendo estabelecidas, porque como tem muito muçulmano, precisam ter leis de acordo com o Corão. Entende isso? Para onde está indo isso? Né? No Brasil existe um crescimento muito grande na região sul. Né? Escolas muçulmanas, né? Cartilhas, revistinhas infantis muçulmanas são distribuídas. O Rio Grande do Sul tem um crescimento muito grande nessa área, mas o objetivo deles é o Brasil todo. E da primeira parte que você comentou, aqui o conhecimento. Ó. Falta a nossa parte, como cristãos. Aí agora, pronto, eu falei disso, aí, o pastor pediu a palavra. Fala, pastor. Vai devagar, não me joga pedra não, hein? Não, de jeito nenhum. Só pontuar o seguinte, que naquela fala daquela pessoa LGBT, eu não vejo incoerência nenhuma na fala dele. Ele está falando para o público dele. Né? Está falando para o público dele. A única forma dele impor o seu modelo de família é desconstruir o modelo de família tradicional. Então, está falando para o seu público. Eu acredito que o erro não está lá, está aqui. Porque lá é uma militância. E a militância daqui? Acredito que o erro, não adianta jogar pedra, é isso mesmo, eles pensam assim, pronto, e acabou. Mas e aqui? Assenta-te com os teus filhos à tua roda, ensina as palavras da lei a eles. E mais, Regis, né? A Bíblia fala para os pais não despertarem a ira nos filhos. Eu vejo muitos pais que despertam a ira no filho. O filho não quer a fé do pai, porque o pai fala de fé, mas não vive a fé. Então, acredito assim que a gente pode jogar pedra e tal, mas eles estão militando do jeito deles. Mas por isso esse seminário, né? Quantas famílias não deveriam estar aqui, né? Mas é cômodo ficar só nessa situação de não, precisam morrer, é isso, aquilo outro lá, mas aqui já morreu, a fé já morreu dentro de casa. Então, acho que a gente precisa trazer o fogo para o nosso lado, né? Não concordando lá, lógico. A Bíblia é o nosso padrão.
E isso serve para mostrar o que está acontecendo, que eles estão trabalhando. E aí, aquilo que eu falei, isso me faz perder o sono? Não. Mas o que me faz perder o sono é eu não ser pai suficiente para que os meus filhos, para que os meus netos, que ainda virão, e bisnetos, estejam fora da graça, da direção de Deus, porque eu me acomodei, ou porque eu não aprendi o que está ao nosso alcance. E a palavra, por isso que eu gostei muito desse título que o pastor deu, seminário. Nós precisamos desenvolver o nosso interesse e a vocação que fomos chamados, como Paulo fala em Efésios, de sermos instrumentos da bênção de Deus. E não precisa muito, porque já é difícil você ser referência na família, né? Como pai, como mãe, e estruturar, né? Deus vem ensinando isso. Adão e Eva falhou, Noé falhou, né? E eles estavam lá, né? Tete a tete com Deus, né? Então, sim, nós temos as nossas dificuldades, mas Deus está constantemente nos ensinando, nos capacitando. E se nós conseguirmos termos uma família, e tomara tenhamos, e tomara seja essa a realidade da nossa vida, a nossa família, vivemos totalmente no plano de Deus como família, isso já muda muita coisa ao redor. Já não precisa muitas vezes debater, não precisa falar, porque as pessoas estão vendo. Pessoas vão olhar para a tua família e dizer, mas eu queria isso que você vive. Mas eu queria esse relacionamento. Mas eu queria essa presença de Deus. Como que é? É viver o plano de Deus. Né? E em Mateus capítulo 19, só fechando esse vídeo, quando versículo 3, vieram alguns fariseus, experimentaram Jesus, dizendo, é lícito o marido repudiar a mulher por qualquer motivo? Essa pergunta é muito mais abrangente do que a gente imagina, porque se você ler essa pergunta e ler a resposta de Jesus, parece que não tem nada a ver, parece que Jesus está falando outra coisa, mas é porque essa pergunta é muito mais abrangente, não é simplesmente, pode o homem dar divórcio para a mulher por qualquer motivo, não é só isso, esse qualquer motivo envolve situações sexuais também. Por isso, Jesus responde, a partir do versículo 4, ele vai responder, versículo 6, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E quando Jesus diz o que Deus ajuntou, não separe o homem, Jesus está dizendo, a base da formação da família é o que Deus ajuntou, macho e fêmea. Lá no início, homem e mulher. Por isso Jesus fala, isso é o que Deus ajuntou. Aí, eu estou lembrando agora, deixa eu ler com vocês, esse texto não ia ler porque é o texto que vocês mais vão ouvir nesse seminário, né? Mas tem um detalhe nesse texto, que eu achei interessante. Gênesis capítulo 2, versículo 21, que é a formação, a criação da mulher, já foi lido semana passada, vai ser lido mais vezes, mas preste atenção num detalhe diferente. Gênesis capítulo 2, versículo 21. Então o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas, fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse ao homem, afinal... Alguém percebeu um detalhe interessante que tem a ver nos dias de hoje com a gente? Não. A costela é muito falado, né? Mas eu também achei que o homem não tinha uma costela, mas tem, né? Não. Olha só que interessante. Final do versículo 22. Versículo 22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher... E ele levou Eva até Adão, como um pai faz num casamento. Levou Eva, lhe a trouxe, levou Eva, apresentou Eva para Adão. Que coisa bonita! A filha dele,
Ele faz Eva e entrega. Ele não diz, vai lá, olha lá depois daquele riacho lá, tem uma pessoa para você. Vai lá buscar. Não. Ele cria a mulher e como um pai faz, ele a leva para o altar. Ele apresenta ao seu marido. Olha aí. A minha filha, cuide bem dela. É isso que é o casamento. Começa no coração de Deus, lá atrás. Né? Quando você já deve ter passado por isso, ou por você que vai passar, levar a sua filha até o altar. Se você nunca passou, quando passar, lembre-se disso. Deus fez isso com ela. Ao Senhor. E você, quando receber uma mulher de Deus, saiba, Deus fez isso com Eva. Preciso cuidar bem dela. É a base. Então, o casamento é a vontade de Deus. Do jeito que a Bíblia diz e do jeito que o mundo condena. Mas a diferença está em tudo aquilo que vimos até aqui. Eu vou encerrar para passar mais um último vídeo. Leio algumas coisas, mas a gente, em outra próxima oportunidade. Esse vídeo, só para falar desse vídeo, ele denigre um pouco, ele desvia um pouco da verdade, né? Quando ele fala, então, se é assim, então, um avô com os filhos não pode ser considerado família. Não é nada disso. Nós temos famílias cristãs que, por diversos motivos, não são pai, mãe, filho. Às vezes é só mãe, às vezes é só pai, às vezes é só avô e filhos. Ainda assim, é uma base familiar se estiver no plano de Deus. E nós temos um exemplo disso, que é, só para brincar um pouquinho, que é a Hadassah. Vocês lembram de Hadassah? Quem lembra de Hadassah? Esther. Esther, a rainha Esther. Se você abra comigo, por gentileza. Livro de Esther, capítulo 2, 5 a 7. Ora, na cidade de Susã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados, que foram transportados com Jeconias, rei de Judá, quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Hadassah, que é o nome judeu. A Hadassah, que é Esther, filha do seu tio, o qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, boa aparência, de formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Então veja, ela não tinha nem pai nem mãe. Mordecai, que aqui, filha do tio dele, então eles eram primos, só que ele era mais velho. A tomou por filha. Está no plano de Deus. Não pode estar no plano de Deus? Claro que pode. Claro que faz parte do plano de Deus. As funções vão ser diferentes ali, o trabalho um pouco diferente, com o decorrer desse seminário que vai ser falado sobre funções de cada um, vamos se aprender isso aí. Mas era uma estrutura familiar e foi bênção de Deus. Todos os itens que a gente viu, aconteceu com eles dois. Houve comunicação entre eles, houve capacitação, Mordecai ajudou ela a se tornar a rainha. Incentivou ela. Houve bênção de Deus, porque se não fosse Mordecai e Esther, o povo judeu tinha perecido. Então estavam no centro da vontade de Deus. Esther capítulo 4, do versículo 1 a 14, principalmente versículo 13 e 14, você vai ver que Esther, ela já era rainha, ela já estava no palácio, e ela deu uma sucumbida ali, na minha opinião, que Mordecai fala para ela, você precisa interferir pelo povo. E ela diz, olha, não é tão simples assim. Porque agora ela já era Esther, ela não era mais Hadassah, a judia, ela era Esther, a rainha. E ela diz para Mordecai, olha, não é tão fácil assim falar com o rei, porque quem entrar na presença do rei sem ser chamado por ele, pode morrer. E eu, em outras palavras, eu estou segura, eu faço parte do harém dele, eu estou segura, porque eu estou tranquila.
Mas eu acho que esse livro nem devia chamar Esther, assim, na minha opinião, por causa do contexto, eu acho que devia chamar Mordecai. Porque aí no versículo 13 e 14, para finalizar a história do capítulo 4, ele chama ela e diz, olha, então lhe disse Mordecai que respondesse a Esther, não imaginas que por estar na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a tua casa perecereis. E quem sabe, se não foi para esta conjuntura, como estás, que fostes elevada a rainha. Que palavra sábia, que palavra transformadora. Mordecai sendo pai, e Esther sendo filha, recebendo o conselho do pai, aprendendo a vontade de Deus através do pai. Adotivo, né? Então, mesmo a família de 2 estavam no plano de Deus. Amém, queridos? Vou passar mais um vídeo, e esse vídeo que eu vou passar agora é o que vale a pena. Esse vídeo é o que vale a pena. Esse vídeo é uma animação, para quem gosta de animação, ganhou o Oscar em 2001. É um vídeo que não tem diálogo, só tem uma trilha, então pode abrir o áudio, tá? Só tem a trilha, não tem nada escrito, não tem diálogo, mas ele traz a representatividade da família, da importância da família. Você que é pai ou será pai, tomara se identifique, você que é filho, se identifique, você que é mãe, se identifique na figura do pai como família. Mas eu gostaria que vocês percebessem aquilo que a gente falou, né? Muitas técnicas são usadas e muitas vezes os criadores querem dizer mais do que estão mostrando. Nesse caso também, ele quer dizer mais do que está mostrando, mas do lado bom. Gostaria que vocês curtissem de uma forma mais valorosa do que esses 2 vídeos que eu passei, né? Mas esse eu acho que vale a pena. Eu pulei, né?
Para não deixar dúvida, ela foi até a morte, buscando e sentindo a falta do pai. A falta da família. A falta que você faz na sua casa. Que você não faça falta em vida. Que você seja presente. A família é a maior riqueza que você tem. E no centro da vontade de Deus, você vai fazer diferença na vida dos teus filhos, netos, até 1000 gerações. Amém? Pastor Samuel. Obrigado, irmão, pela sua dedicação, né, de estar aqui.